A vida é feita de ciclos e o OSM também. Está a acabar neste episódio a nossa batalha de grupo, está a acabar esta fase de campeonato regional português, mas está a começar o 12º modo carreira. Estamos na final do 12º modo carreira, os episódios são diários até termos um vencedor. Ok, malta? Contamos com vocês para porem já um like no vídeo e apoiarem o nosso canal e, claro, assistirem a cada um destes episódios. Esta liga já tem transferências, vai ser super imprevisível, temos grandíssimos treinadores a chegarem à final e é impossível prever quem vai ser o campeão. Vocês podem dar os vossos palpites. Maltinha, nós temos já quase todos os treinadores na liga, portanto só falta um que eu agora não sei de cor quem é, mas já temos os finalistas. A liga começou há sensivelmente uma hora, mais coisa, menos coisa. Estamos a apanhar evento de transferências, portanto conseguimos colocar 6 jogadores à venda durante um pequenino período de tempo, mas eu tenho o feeling que hoje já não temos mais simulação, ok? Portanto eu acho que pouca gente ou ninguém vai aproveitar o evento de transferências como deve ser. Portanto, eu podia criar a liga amanhã para já não haver evento, mas decidi fazer hoje porque será mais interessante o primeiro episódio estrear logo no domingo. Pois, isto não faz muito sentido. Mas pronto, não sei porque é que fiz hoje. Provavelmente por causa de tempo, não sei. Agora estou com tempo, fiz hoje. Pronto, acho que foi isso. Não há nenhuma estratégia pensada. Maltinha, para clarificar as coisas, nós enviámos primeiro convite a quem estava melhor classificado na meia-final. Portanto, por exemplo, o Medinas foi o campeão da liga dele e o Zé Tigresa da outra meia-final. Eu mandei primeiro o convite ao Medinas e ao Zé Tigresa, depois aos segundos classificados, depois aos terceiros, por aí fora. Só depois de enviar os convites todos é que comecei a colocar jogadores à venda, mas também nós não temos simulações de vendas, portanto não há. Até agora ninguém vendeu os jogadores através do simulador, portanto está tudo igual. Já houve algumas compras, mas vendas ainda não houve vendas, por isso é que a lista de transferências está cheia. Mandámos já o Olheiro ir buscar um guarda-redes jovem. Provavelmente não fiz uma má decisão, mas eu fui um bocado freestyle. Não planeei muito a evolução do nosso plantel. E deve-se planear, mas pronto, para agora não estou a planear. Estou a mandar um guarda-redes jovem de 80 a 84. Acredito que me vai aparecer o Diogo Costa, mas logo se vê. Se me aparecer o Diogo Costa, eu compro e faço plantel de portugueses. Mas logo se vê, ok? Não há nenhuma regra ainda definida no nosso percurso desta liga. O nosso primeiro jogo é contra o próprio campeão da nossa meia-final. Medinas vai ser o nosso primeiro adversário. Vai ser um jogo de árbitro vermelho fora de casa, mas o jogo é só daqui a quase 3 dias. Portanto, vamos ter uma pré-época para chegarmos na máxima força ao jogo contra o Medinas. As equipas são iguaizinhas. A liga chama-se Managers on Top. Em português é treinadores de topo. E são basicamente equipas muito fraquinhas, todas iguais. Portanto, aqui já houve compras, já não estão todas iguais, mas dá para perceber que todas começaram com sensivelmente 40 milhões. Eu, por exemplo, comprei um jogador, portanto já tenho mais 2 milhões, mas o Simões a mesma coisa, mas todas as equipas eram semelhantes, ok? Não há diferença na equipa, muito menos a longo prazo. A liga terá taça, Copa, não é? No Brasil chama-se Copa, e temos um calendário cheinho, sem jogos de descanso. Portanto, temos jogo também da taça contra o Lille Jeep, é o nosso adversário da taça. E porquê é que há Copa? Porque as Copas são importantes no nosso modo de carreira, porque como sabem, quem já acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que o campeão da taça, portanto o jogador que vencer e ganhar este troféu, ganha acesso direto ao 13º modo de carreira, ok? É assim que funciona a premiação. Portanto, o campeão da liga fica escrito em todas as descrições, a descrição dos nossos vídeos. Tem lá os campeões em título do modo de carreira, é o prémio do campeão. Para além disso, normalmente recebe uma taça em casa, ok? Se for o campeão, se for português, vai receber uma taça em casa. Se não for, eu vou fazer um post no Instagram, ok? A dizer quem é o campeão e a parabenizar o campeão. Por isso, porque é que eu não vou dar ao brasileiro a taça? Porque o Pirro, é um treinador brasileiro, ganhou a edição anterior e eu enviei a taça para lá. Gastámos muito dinheiro, gastámos para aí uns 30 euros, o que faz com que quase toda a competição não dê dinheiro nenhum. Portanto, foi tudo gasto no envio da taça. Portanto, isto tem uma produção mais ou menos de 7,5€, uma taça destas com etiqueta.
E sem o... Espera aí, estão-me a ligar. E mais o envio chegou quase a 40 euros. Portanto, foi complicado. E o Pirro ainda não tem a taça. Portanto, já viram a quantidade de dias que foi o modo carreira, o 11º, e ele ainda não tem a taça. Porque demora muitas coisas a chegar ao Brasil e depois ficam presas lá num centro de distribuição e são mais 3 ou 4 meses para chegar ao outro lado. E se chegar, não é? Portanto, já desisti de enviar coisas para o Brasil. Portanto, o vencedor, se for brasileiro, a gente faz um post no Instagram, mais, claro, o nome escrito na descrição dos vídeos como campeão do modo carreira. Ora bem, maltinha, portanto, do modo carreira está tratado para já. Temos jogadores a treinar, temos estádio a melhorar, temos já tudo mais ou menos a fazer. Eu comecei por melhorar o... Olha, não. Não. Boa, já tenho dinheiro. Desculpem, malta. Eu vou começar para já a pôr já o treino a nível 1, porque são só 3 traços. Depois começa a melhorar o estádio. Eu não pus logo porque eu não tinha dinheiro para melhorar o estádio, porque comprei um jogador. E o jogador estava mesmo no limite do dinheiro que eu tinha de origem. E depois fiquei sem dinheiro nenhum para melhorar o estádio. E agora voltei a ter dinheiro. Porquê? Porque houve a simulação. Portanto, o jogo simulou e quando simula nós ganhamos a receita, uma receita diária. Ora bem, maltinha, vamos então ver o final desta batalha e depois vamos ver o final do campeonato regional. Ora bem, final da batalha. Jogamos contra o AC Milan. Esta equipa é a melhor equipa da liga. Eles estão com um plantel de 800 milhões, nós estamos de 500. Isto porquê? Porque ele aproveitou muito o evento das transferências e nós não fizemos evento de transferências. Como a batalha está a ganha, eu decidi não fazer evento de transferências, ter um bom 11 inicial. Não é tão bom como o dele, mas um bom 11 inicial, porque eu corria o risco de, se vendesse os meus jogadores, depois não conseguia comprar os jogadores para as posições certas e acabava por ter de improvisar. E eu quis jogar pelo seguro. A batalha está a ganha, não vale a pena o risco. Então vamos jogar em 4-5-1 e não no habitual 4-3-3, como gostamos de fazer em casa, porque o adversário é muito superior a nós. Então vamos jogar à defesa, bastante à defesa, e começamos a perder. E gol nosso, Toni Kroos. É muito importante o meio campo. Toni Kroos é um médio e fez golo no remate à vista. O remate à vista usa muito os golos dos médios. O avançado quase nunca marca. Temos agora o intervalo a chegar. E vamos começar a segunda parte. O resultado não é nada mau. A batalha está a ganhar matematicamente, como eu disse. Agora, gol nosso, Lukaku. Agora a dúvida é quem é campeão da liga. Portanto, 3-1 Odegaard, grande vitória. Ainda não está a ganho, mas grande vitória. 10 minutos, não vamos sofrer 2 golos. Portanto, a dúvida aqui, e ganhámos isto. E eles falharam um penalti. Contavam 1, podiam ter feito 2-1. Tivemos muita sorte. Se a gente visse o resumo no telefone, percebia isso. 8 remates a 7, jogo muito equilibrado. Tivemos sorte em sacar a vitória. Vamos ver o resultado dos nossos colegas. Jorge a ganhar às Juventus. Grande resultado. Jogo equilibrado. Simões leva 4-0 da Roma, num jogo também equilibrado. Isto às vezes as simulações tem muito que se lhe diga. O Illuminati foi ganhar fora a Udinese. Que grande vitória, também num jogo equilibrado. Desta vez a simulação a sorrir para nós. Domsday a perder na sua casa. E desta vez é relativamente justa a vitória da Lazio. Foi um jogo difícil para o Domsday, para o Dragos. Olhando aqui para a classificação, ganhámos o título, malta! Ganhámos o título desta liga, mais um troféuzinho para a nossa vitrine. Muito bem. Valores de plantéis, piorámos muito o nosso valor. Nós que éramos uma das equipas com melhor trabalho de valor de plantel, piorámos muito. Porque nestes últimos 2 dias de evento de transferências eu decidi parar de vender, ok? Mantive um bom 11 inicial, um alinhamento seguro com um bom avançado para o 4-5-1, 1, 2, 3, 4, 5, até tínhamos 6 médios aceitáveis e uma defesa fortíssima. A defesa realmente estava fortíssima. O guarda-redes também razoável, mas fez boas exibições o Neuer. Olhando para os nossos troféus, já recebemos mais um troféuzinho. Portanto, 79 títulos, 73 copas, não é? Taças. É bom, nós já jogamos isto há muitos aninhos, malta. Desde 2009 tivemos alguns momentos de pausa, mas isto é sempre assim. Quando chega um troféuzinho é sempre bem-vindo, não é? Ora bem, vamos dar aqui um saltinho no nosso campeonato regional. Ontem vocês não viram o nosso jogo,
Foi um jogo muito equilibrado, nós jogámos em casa e como sabem está a correr muito mal, muito mal, e já estamos de fora, já fomos eliminados, não sei se é matematicamente, mas já fomos, portanto éramos obrigados a ganhar hoje, fora de casa, e depois esperar um milagre pontual para chegar à meia final do campeonato regional. Enfim, eu já me lamentei vezes que cheguem desta prova, porque tivemos realmente um azar gigantesco, monstruoso nas simulações, foram várias a prejudicar-nos. Ontem foi um jogo equilibrado, a gente jogou um bocadinho melhor, jogámos contra o primeiro classificado, ok? E conseguimos a vitória, ganhámos 1-0 ontem contra o primeiro classificado. Hoje jogamos fora de casa com a Lola, eu acho que é uma senhora, esta treinadora, espero não estar enganado, mas é a ideia que tenho, e que seja um bom jogo. Eu arrisquei o 4-3-3, não temos nada a perder, malta, estamos sem pressão nenhuma. Portanto, perder ou ganhar para mim, a diferença era pouca. A malzão, Fónix. Gol nosso, foda-se. Ai, é com caraças. Eu não faço ideia como é que fica a classificação se a gente ganhar. Mais vale a gente não ganhar, que assim não fazemos contas. Estamos já fora. Eu estou a brincar, como é óbvio. 2-0. Caraças, malta. Vermelho para quem? Para mim? Não, para o adversário. Ganhamos. Grande vitória. Portanto, grande vitória. 2-0. Num jogo equilibrado. Desta vez não merecíamos. Merecíamos, se calhar, o empate, mas fomos mais eficazes. Portanto, o que é que estraga a liga? Temos um grande início, onde estávamos em primeiro lugar, folgado, com 4 jogos fora a abrir. E temos um grande final da época, onde empatamos 2 jogos parvos. Podíamos ter ganho. Este jogo, 12 remates a 6, acaba empatado. E depois temos 2 jogos a seguir. 2 não, 1? Não, 2. Mal, é melhor ir ao calendário, isto já está tudo baralhado. Depois temos outro jogo em casa. Não, portanto, isto foram 2 empates. Não sei como é que foram estes empates. E este empate em que o adversário tem uma expulsão, estamos a ganhar 2-1 e ele marca com menos um jogador aos 84. Bem, foram vários jogos, malta, não vale a pena estar aqui a definir os jogos, mas foram vários. O que é que nos prejudica nesta edição é muita coisa. Por exemplo, nós terminámos em quarto, não é? Mas não terminámos em terceiro. Porquê? Por causa da diferença de golos. E temos um problema maior, é que nós terminamos em quarto, mas tanto o Miguel Félix como a Lola fazem mais, e se calhar também o António Senco, fazem mais pontos do que nós na folha de cálculo por causa da diferença de golos. Nós tivemos 2 derrotas, uma por 5-0, outra por 6-0, que nos põe 11 golos negativos. É ridículo este jogo em casa, em que em 7 remates faz 5 golos, a jogar em 6-3-1, e eu tenho uma expulsão aos 20 minutos e 2 penaltis para o adversário. Portanto, isto é daquelas simulações. Eu nunca vi uma simulação assim, sinceramente, num jogo em casa. Hoje vingámos da Lola com esta vitória. E depois temos o 6-0, portanto, que é uma expulsão aos 4 minutos de jogo. 4 minutos de jogo. Portanto, começa o jogo, gol do adversário e expulsão para nós. Perfeito. E sofremos 6 golos. Aqui não há nada a dizer. Portanto, jogar em 4-3-3 com menos um jogador fora de casa é dar um tiro nos pés. É impossível. E portanto foi isto. Portanto, a classificação termina em quarto. Portanto, fazemos sempre uma campanha boa em termos de campeonato regional. Estamos a falar de um quarto lugar agora. No passado ficámos, portanto, isto foram várias fases de campeonato regional. Deixem-me só ver onde é que começou. Portanto, começa aqui. Portanto, temos um terceiro lugar na primeira fase. Na segunda fase temos um quarto lugar. Não, falta ainda uma. Falta uma fase. Será que eu estou a perder-me? Estou a perder-me. Esta é a terceira. Será isto? 2022? Não, isto já é do ano passado. Bem, não interessa. Bem, mas foram 3 ligas onde a gente tem boas classificações. Eu devo estar a dormir, eu não sei. Está-me a escapar aqui qualquer coisa, porque isto eu acho que houve 3 ligas. Será que estou baralhado? Não, então temos os oitavos, meias.
Não, houve mais uma liga. Houve mais uma liga. Era aqui, a liga é que está mal nomeada, portanto o moderador da liga fez mal o nome. Portanto temos um quarto lugar na primeira fase, até tem aqui, ou não, OSM Rocky, tem, é o OSM Rookie com menos um. Exatamente, isto é o campeonato regional, isto é os 16 avos de final. Ficamos em quarto, depois ficamos em terceiro e depois ficamos em quarto. Portanto, acabamos por sempre fazer boas classificações e vamos ser eliminados por coisas estúpidas, ridículas, enfim. Enfim, até fico doente com isto. Portanto, o facto de termos menos 5 golos negativos, os golos são multiplicados por 2, portanto significa que, em termos de golos, por exemplo, o Miguel Félix da Silva tem 20 pontos para o lado dele, 20 pontos para o lado dele, portanto dá-lhe 20 pontos na classificação, e a nós tira-nos 10, portanto é uma diferença de mim para o Miguel de 30 pontos. 30 pontos. Enfim, é uma diferença complicada, não é? Não sei se vou ser apurado ou não, que eu estava... Na jornada de ontem passavam 30 e eu estava em 37. Subindo agora para quarto lugar, não sei para que lugar que fico. Mas como já é hábito nosso, morremos muito na praia, portanto devemos estar ali para aí em 31 ou 32, não me admirava. Logo se vê amanhã já vamos ver os resultados com mais calma. Malta, um abraço, até amanhã. Amanhã começam os episódios amanhã não, sim, já estão a começar os episódios diários. Um abraço, para mim é que amanhã começa, porque eu vou agendá-lo para amanhã à 1 da tarde em Portugal. No Brasil é às 9 da manhã. Um abraço, malta, até amanhã a todos, um grande abraço, passem um ótimo dia. Obrigado aos nossos presidentes, obrigado à malta que doa aqui ao nosso canal. Deixem sempre um likezinho no vídeo e quem quiser deixar o seu contributo é só clicar no primeiro link da descrição. Eu agradeço sempre no próprio vídeo. Um abraço, até amanhã.